Já está abrindo aqui a live. Boa noite. Estou abrindo aqui a nossa live das segundas-feiras. Esperando aí o pessoal começar a chegar. Flávia, Renata, Jaqueline, boa noite para todos. Sejam bem-vindos. Bom estar aqui com vocês. Nesse nosso encontro aqui das segundas-feiras. Boa noite, Jaqueline. Muito bom estar aqui, espero que vocês estejam me ouvindo bem, que o sinal esteja chegando bem. Hoje de tarde aqui a internet não estava funcionando muito bem. Oi Marli, boa noite. Hoje à tarde aqui a internet estava falhando um pouco, né? Porque choveu muito aqui em Saquarema. Foi uma chuva, uma trovoada danada. E aí foi mais trovoada até do que chuva. E aí a internet andou dando umas fraquejadas. Mas agora eu acho que tá bom, né? Vocês estão me recebendo bem, estão me ouvindo bem. Sejam bem-vindos. E conforme eu falei hoje na chamada, conversar um pouquinho com vocês aí sobre dominação, né? Sobre esse instinto tão forte do ser humano. Jaqueline está dando um sinalzinho ali de positivo. Que bom. Esse instinto tão forte no ser humano, eu queria falar um pouco sobre ele, né? Até por conta dessa situação lá de Petrópolis, e a gente vai fazer aí vamos tangenciar um pouquinho, vamos passear um pouco por isso também. Seja bem-vindo, Judésio chegando, porque a gente culpa, né, as chuvas, né? Realmente foi uma chuvarada enorme lá em Petrópolis, parece que é a maior chuvarada da história das medições meteorológicas lá. Mas com certeza a tragédia não é só por causa da chuva, né? A tragédia muito por conta, João Felipe, seja bem-vindo. A tragédia é muito por conta das condições, né, em que as pessoas vivem. Então isso tem muito a ver com a nossa incapacidade de reconhecer os nossos próprios limites. Às vezes a gente reclama da vida, né? Petrópolis é uma tragédia enorme, mas às vezes a gente reclama da vida, de pequenas situações da nossa vida, mas a gente não percebe que não é um revés do destino, aquilo não chegou por acaso. Muitas das vezes fomos nós mesmos que não reconhecemos o nosso próprio limite. Fomos nós mesmos que não percebemos que não deveríamos estar avançando, talvez, em algum tipo de comportamento, em algum tipo de emoção, e fomos nos contaminando. Tem até uma frase do Jung, que eu nem sei se eu vou lembrar agora, mas ele fala assim, né, que se você não se torna consciente de si mesmo, o seu inconsciente vai governar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Veja que coisa interessante essa frase do Jung, né? Eu vou repetir de novo, né? Se você não se torna consciente de si mesmo, o inconsciente vai governar a sua vida e você vai chamar isso de destino. E é o que acontece, né? Talvez muitas pessoas estejam chamando essa tragédia lá de Petrópolis de destino. Mas é um destino que foi mais ou menos previsto, né? Quem for... a Renata estava até me falando aqui, eu já tinha visto. No século XIX, Dom Pedro II, vejam bem, Dom Pedro II, na época do Império, ele já tinha criado leis porque ele tinha percebido o perigo das chuvas em Petrópolis. Então ele criou leis para que em determinados lugares não fossem permitidas construções porque elas colocariam em risco a vida das pessoas. E isso no Segundo Império, tá? Século XIX, Dom Pedro II fez isso. Depois veio lá o golpe da República, e isso é a realidade, e os políticos, então, da Nova República não, né? Os políticos da República que
que passaram a governar, eles flexibilizaram essas leis. E aí começaram a haver um sem número de construções nas encostas. Então o problema de construções das encostas em Petrópolis, e, enfim, estou falando hoje aqui especificamente de Petrópolis, mas em outros lugares, mas em Petrópolis, já vem lá da virada do século XIX para cá. E não é novidade nenhuma, né? Tanto é que Dom Pedro II, ele já viu isso e já tinha criado leis. Mas aí aquela politicagem, né? E inclusive a gente falou isso na semana passada na live do filme Não Olhe para Cima, que é uma combinação de dois fatores: interesse econômico e excesso de onipotência. Achar que pode tudo, achar que pode passar por cima de tudo, achar que não, que não vai estar sujeito às intempéries, a forças maiores que a sua própria capacidade. É uma sensação de Deus, né? Uma sensação de todo poder, que nada vai me acontecer, nada vai me prejudicar. E aí, isso é muito patológico, né? Porque não corresponde à realidade. A vida está mostrando para a gente o tempo todo que nós estamos submetidos aí a forças muito maiores do que nós. E aí vem um estado muito patológico de achar que nada pode detê-lo. Então, voltando aí ao assunto principal, depois a gente vai lá para Petrópolis de novo, pode falar um pouquinho mais lá, né? Mas voltando aí ao assunto principal, né? Que na verdade desencadeou essa situação de Petrópolis, que é o instinto de dominação, o impulso de dominação, que é um impulso natural do ser humano. É interessante a gente falar sobre isso hoje, para que cada um aí vista a sua carapuça, para que cada um se olhe, se perceba. É claro que esse impulso de dominação ele vai aparecer no macrocosmo, né, nas estruturas coletivas maiores, mas ele vai estar muito presente também na nossa individualidade, em cada um de nós. Então, de onde vem esse impulso de dominação que é natural do ser humano? Então, a psicanálise, né, vocês vão até rir, mas é a realidade. Freud estudando, né, a constituição da criança, estudando lá o surgimento dos instintos básicos de vida, de morte. Se bem que o instinto de morte, o instinto de agressividade, de dominação, que são todos uma derivação do mesmo instinto, Freud só foi estudá-los mais à frente. Mas Freud ele foi perceber que esses instintos parece que se estabeleciam de uma maneira dominante ou não, patológica ou não, naquela fase anal da criança. A fase anal da criança é aquela em que ela está controlando os esfíncteres, né? Aquela questão de controlar o cocôzinho. Vai fazer o cocôzinho, aí vai aprendendo a controlar, e aí o papai e a mamãe vão elogiar: ah, que bom, controlou, ah, que bom, fez no piniquinho, fez ali na privadinha. E quando é mais bebezinho, ela vai fazendo o cocôzinho, e aí vai sendo tratada às vezes de uma maneira carinhosa pelos pais. Esse jogo ali traz para a criança um certo prazer. Tanto é que quem tem bebê pequeno, quem se lembra aí dos filhos pequenos, vai se dar conta que quando a criança fazia um cocôzinho, ela ria, porque ela sente realmente um prazer. E aquilo ali tem um jogo com os próprios pais, que também se empolgam com aquilo. Então, o Freud, estudando essas questões, ele foi se dar conta que a maneira como a criança se desenvolvia nessa fase da vida dela, ela ia criar, ela ia fazer com que se estabelecesse determinados impulsos, que ele chama aí de pulsões, de agressividade, de dominação, que seriam maiores em um e menores em outro, inclusive gerando estados patológicos. Por exemplo, a neurose obsessiva compulsiva, que é aquela, né, que tem a ver, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, tem a ver com as manias, com as repetições, com os pensamentos obsessivos. Ela está muito ligada a esse estágio do desenvolvimento psicológico da criança. Está muito ligado aí. E a gente vai ver que nessa fase, às vezes, tem uma culpa da criança de não conseguir corresponder à expectativa dos pais.
Mas é interessante que, apesar de todas as crianças passarem por experiências mais ou menos parecidas, cada uma caminha mais num lado. Algumas vão se tornar ativamente dominantes e outras vão acabar desenvolvendo características mais passivas. Isso Freud não conseguiu explicar. Tá? A Melanie Klein, que é uma psicanalista inglesa, ela vai mais na frente, né? Ela vai dizer que essas diferenças de como a criança reagia ali, nessa fase do controle dos esfíncteres, ela acontecia porque essa criança já trazia, antes de nascer, ela vai dizer assim, um ego incipiente. Quer dizer, um ego meio esvaziado, um protótipo de ego. Só que ela não sabe dizer de onde que esse ego vem. Ela não sabe dizer. Então a gente hoje, né, no caso, né, quem tem essa visão mais espiritual, eu que trabalho também com a terapia de vidas passadas, a gente sabe que esse ego incipiente que a Melanie Klein vai sugerir, na verdade são as personalidades de outras vidas que esse ser humano já desenvolveu, já viveu. E que vai fazer com que naquele momento ali, daquela fase anal da criança, ela tenha reações diferenciadas uns dos outros. Porque essa criança não é uma tábua totalmente rasa, ela é ali um ser que já tem uma história, que já tem padrões de comportamento, que age baseado em experiências já vividas. Então ela vai ter reações. Mas é claro que eu continuo concordando com Freud, porque de alguma forma esses padrões de vidas passadas é justamente nesse momento ali da fase do neném que ele vai se estruturar para a vida atual, estabelecendo alguns tipos de padrões diferenciados para algumas pessoas e não para outras pessoas, ao ponto de virar realmente doenças, processos patológicos, psicopatológicos, como o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E aí a gente vai ver uma coisa interessante, que de alguma forma todos nós temos um certo impulso de dominação. Né? É muito importante que a gente perceba, todos nós temos um certo impulso de dominação. Eu gosto muito de fazer, eu até já falei aqui com vocês, uma vivência, que é a vivência do guerreiro, onde a gente coloca a pessoa no estado meio alterado de consciência, e ela ali vai vivenciar uma experiência meio que imaginativa de um guerreiro. Só que quando ela vive essa experiência imaginativa de um guerreiro, ela vai projetar nessa imaginação as suas próprias pulsões de agressividade, que são o que geram a dominação, o exercício da dominação. Então, ela vai projetar ali. E aí você vai ver a diversidade. Tem pessoas que se veem como um guerreiro feroz, violento, matando todo mundo. Tem pessoas que se veem como um guerreiro acuado, com medo, que morre rapidamente na batalha. Tem pessoas que se veem um guerreiro saudoso da família que deixou. Tem pessoas que se veem um guerreiro fugindo, se escondendo da batalha. Então, esses são, vamos chamar assim, arquétipos de que cada um de nós traz em si, pelas histórias que nós passamos, que vão marcar, vão se projetar nessa fase ali, dessa fase anal da criança, e vão fazer com que ali se estabeleça nela determinados padrões, que pode ser um padrão agressivo, dominador, mas pode ser um padrão passivo também. É o tal guerreiro que fugia. Então o guerreiro que fugia, ele vai ter uma tendência de dominação, porque todo mundo tem essa tendência de dominação, só que ela vai ser uma dominação que vai ser muito mais passiva. Ele vai ser muito mais dominado do que vai ser o dominador. Mas quando ele tiver a chance, ele vai exercer essa dominação. Quando ele pegar alguém mais fraco que ele vai descontar toda a dominação que ele recebeu. Porque ele só não age assim com os outros porque ele tem medo. Ele tem medo da força do outro. Então essa pulsão de dominação, gente, ela é presente em todos nós. É legal que cada um de nós se observe, se analise e pare para pensar o quanto eu sou dominador. O quanto eu tenho. Aí alguém deve dizer, não, eu não sou. É assim, todo mundo é. Porque essa dominação tem muitas facetas. E facetas muitas vezes silenciosas, que as pessoas não percebem. E é um impulso
até pela fase em que ele se fixa na pessoa, que é lá na fase anal, do controle dos esfíncteres, é um impulso que por si só ele é bem primitivo. Ou seja, quanto mais primitivos nós somos, quanto mais imaturos espiritualmente nós somos, mais sujeitos a essa força de dominação nós vamos ser. Quanto mais espiritualizados nós somos, quanto mais maduros espiritualmente nós formos, menos nós vamos nos submeter a essa pulsão de dominação. Mas que ela vai existir em todos nós de uma maneira ou de outra, vai. Então, como é que essa pulsão de dominação vai se apresentar? Ela pode se apresentar pela força bruta. A gente vê isso acontecer. Pessoas, principalmente quando a pessoa já tem essa certa pujança, essa certa vitalidade física. Porque aquilo se torna para ela uma ferramenta que ela vai usar em função do seu desejo de dominação. Então, essa pessoa vai oprimir os outros pela força, pela capacidade de lutar. A gente vê aí essas histórias aí esses pit boys aí, né, que adoram brigar, adoram bater nos outros. Na verdade, estão numa fase bem primitiva ali dos seus estados de dominação e eles tentam se impor pelas forças. Homens, por exemplo, que se impõem pela força com as suas parceiras, né, com a sua família, são presenças. Eu sei que alguém está dizendo, não, mas eu não estou sujeito a isso. É possível que até que não esteja, mas tem outras formas. Tem a dominação do sentimento, que é, por exemplo, muitas pessoas às vezes se fazem de vítimas, se fazem de frágeis, mas no fundo elas usam essa fragilidade como uma estratégia de dominação, para serem cuidadas, para serem protegidas, para impor muitas vezes suas ideias, seus desejos, porque elas tentam de alguma forma convencer o outro que elas merecem receber mais atenção, mais cuidado. As chantagens emocionais que as pessoas fazem são formas de dominação, né? Quando você diz, por exemplo, para uma pessoa que se ela não fizer aquilo, ela vai deixar você triste, você está tentando dominar ela. Você está tentando dominar ela fazendo uma chantagem emocional. E isso é uma coisa que às vezes a gente faz, às vezes faz até com os filhos. Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa pulsão de dominação, ela gira muitas vezes sentimentos de possessividade com os filhos, né? E a possessividade com os filhos é uma coisa muito, muito séria, muito presente. Hoje mesmo estava atendendo uma paciente e ela mesmo reconhecendo que ela é altamente possessiva com o filho dela, um filho já de 21 anos, porque ele está namorando com uma menina, está um namoro mais ou menos sério e ela está desesperada com aquilo, porque ela sente que a Renata já está preocupada aqui, ó, já sabe que vai ficar assim também depois. Né? Vou mesmo. Com certeza. Então, ela já está lá angustiada. Então, esses sentimentos sutis, né, de dominação, de possessividade, de chantagem emocional, são características também, são derivações dessa pulsão de dominação. Então, é importante que cada um de nós se perceba, se observe. João Felipe está falando aqui que sim, ó. Que cada um de nós se perceba, se observe, para trabalhar isso em si mesmo. Porque muitas vezes você vai construir destinos muito ruins. Eu me lembro que tem uma frase num livro, eu acho até que é no Evangelho segundo o Espiritismo, tenho a impressão que é lá mesmo, em que, estou na dúvida se é no Livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo o Espiritismo, mas acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que vai dizer, né, que muitas dessas pessoas são amadas nas ruas, né, entre os amigos, na sociedade, são pessoas educadas, são pessoas alegres, porque elas têm medo do enfrentamento, então elas fazem tudo para serem amadas, para serem bem recebidas, mas muitas vezes em casa são odiadas. Odiadas porque em casa, onde elas não encontram resistência, elas vão e acabam exercendo ali toda a força do seu poder de dominação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode estar criando situações sofridas para a gente, para os nossos entes queridos, para as pessoas que nós amamos.
nos deixando levar por essa pulsão. Então não subestime isso, muito pelo contrário, olhe com atenção. Mas a pulsão de dominação, que a gente está falando aqui do ponto de vista muito pessoal, não é? Mas ela se estende a nível coletivo, é claro, né? Porque a coletividade é o somatório das individualidades. Então, pessoas que trazem em si, que somos todos nós, essa pulsão de dominação em mais diversos níveis, vão formar coletividades também caracterizadas por maiores ou menores tendências de dominação. E aí a gente vai perceber, né, essa diferença muito clara em alguns povos. E a gente vai ver assim, alguns povos que marcaram muito a história da humanidade com comportamentos altamente dominadores. A Grécia, com uma pulsão enorme de dominação pela força. Né? Roma então nem se fala. Roma dominou quase que a Europa toda, chegou na Península Ibérica, né? Roma foi um exército poderosíssimo, que depois acabou caindo. Né? Até porque toda dominação, um dia, ela vai encontrar uma resistência maior que ela, é uma questão de tempo. Né? Não é à toa que Jesus falou, né? Quem vive pela espada perecerá. Porque, é claro, se você se você se privilegia da sua força para dominar o outro, porque o outro é mais fraco que você não tem a dúvida que um dia você vai encontrar alguém mais forte que vai se confrontar com essa sua força e você vai perder o seu lugar. Então, quem vive e se entrega a viver esse jogo de alguma forma, está destinado a sofrer, está destinado a perder, e até quem vive isso também pelo aspecto emocional. Porque se você vive isso pelo aspecto emocional, fazendo chantagem emocional com os outros para dominar os outros, vai chegar uma hora que o outro vai se cansar de você. Ou vai passar a te ignorar, ou vai virar as costas e vai embora. E você que fez aquilo para manter o controle sobre o outro, vai perder o controle e vai perder o outro. Então é claro que toda pulsão de agressividade por si só ela afasta. É só uma questão de tempo. Mesmo que é diferente da pulsão do amor, da libido, que atrai, que agrega, né, de alguma forma. A pulsão de agressividade, ela afasta. Né? Ela aumenta a distância. Por isso que ela é uma pulsão que ela conspira contra a própria essência do universo, que é uma essência de agregação. Aliás, a física mesmo, quando a física fala do princípio da entropia, ela fala que o universo todo tenderia a se desagregar. Mas por algum motivo ele não se desagrega. Por algum motivo ele se aglutina em uma diversidade infinita de formas. E aí a física pergunta, mas por quê? Se a tendência é a desagregação, por que ele se mantém agregado? Então eles não têm uma resposta para isso até hoje. A resposta para a gente é muito simples. É porque existe um princípio além da matéria, que é para onde converge essa matéria, que mantém essa matéria agregada, que funciona como um aglutinador dessa matéria. Né? E essa força que mantém essa matéria agregada é a libido, é o princípio do amor. Então, esse instinto, essa pulsão da agressividade, essa pulsão da dominação, ela é uma pulsão destrutiva. Ela tem características bem primitivas, se a gente observar ela não só do ponto de vista psicanalítico, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Então eu estava falando de Roma, né? A Roma se tornou o maior império da Europa na virada ali, né? do milênio, no início da era ali cristã, e depois foi destruída. A Alemanha de Hitler, um outro império também com uma tendência de dominação muito grande, e mais recentemente os Estados Unidos. Né? Inclusive não, a Rússia, eu nem diria que isso seja tão forte na Rússia, claro que é presente em todos, né? Mas a Rússia até acabou abrindo mão, né, da questão da União Soviética, tinha isso.
Mas nos Estados Unidos não, tanto é que existem assim mensagens espirituais da espiritualidade que sugere que o povo americano é uma migração do povo romano lá daquela época. Porque a gente vê aí uma tendência de dominação muito grande, né, em todos os aspectos. No aspecto bélico, no aspecto dos costumes, dos hábitos, no aspecto econômico, no aspecto político. Eles estão sempre querendo dominar. E com certeza, da mesma forma que Roma caiu, eles vão cair. Vão cair. E às vezes eu fico pensando qual vai ser o papel da China nisso tudo, né? Estive lendo umas coisas aí há um tempo atrás. A China tem um papel nisso daí, tá? Eu não sei exatamente como que vai ser. Vamos ver o que vai acontecer aí mais para frente. Mas a China tem um papel aí nessa história futura próxima. Por que próxima? Porque realmente acho que os Estados Unidos já estão bambeando um pouco das pernas. Mas são todos impulsos de dominação muito grande que fazem com que a gente chegou até hoje. E essa tendência de dominação de povos sobre povos não vai nos levar a lugar nenhum. Aliás, nos leva, né, às guerras. Tendência de dominação das religiões, tendência de dominação dos países, dos povos, uns sobre os outros. Isso só nos leva à guerra, gente. Só nos leva a condições, da mesma forma que leva a conflitos nas relações interpessoais, nos leva às guerras nas relações coletivas. Então isso também só traz sofrimento para todos nós. Não tem como fugir disso. Esse é o tipo de pulsão. Deixa eu beber uma aguinha aqui para ver se melhora, que a garganta está querendo falhar. Esse é o tipo de pulsão que leva à destruição, conforme eu falei, leva à desagregação, leva ao afastamento, leva ao conflito. E ele é bem característico de uma imaturidade espiritual. E não é à toa que ele se fixa no ser humano, repetindo, justamente na fase anal, quando o bebezinho está ali controlando os seus processos mais primitivos mesmo de vida, né? Que é a questão da evacuação, da eliminação das fezes, é uma coisa bem ali rudimentar mesmo do nosso corpo animal. Mas esse controle, vamos lá, vamos mais para frente. Esse controle, eu falei desse controle a nível pessoal, falei desse controle a nível coletivo, mas esse controle, ele às vezes, ele também entra em nós num aspecto, como é que eu vou chamar esse aspecto assim, né? Num aspecto de onipotência mesmo. A gente vai voltar um pouco no filme da semana passada. Num aspecto de onipotência, que é a sensação de que eu posso tudo. Que é uma sensação muito atual. Toda essa alta tecnologia que nós desenvolvemos ao longo do século XX deu uma certa euforia ao ser humano. Alimentou esse ego científico, esse ego filosófico, esse ego, até esse arquétipo egóico do ser humano aqui no planeta, inflou isso, inchou isso. E esse ser humano, ele vira o século XX para o século XXI com essa sensação de onipotência, de que eu vou conseguir controlar a morte, que eu vou conseguir controlar a natureza, que eu vou conseguir controlar as diversas variáveis da vida, e sempre com um único objetivo, não é? Acabar com a dor, acabar com a morte, acabar com o sofrimento. E o que tem acontecido? Tem acontecido justamente o contrário, né? Quanto mais a gente alimenta esse estado de onipotência, de uma dominação sobre as variáveis da vida, de uma maneira mesmo onipotente, mais a gente está sofrendo com isso. Eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes, né? Eu acredito muito que o nosso ego é igual o bife. O bife que a dona de casa vai fazer. Quando ele fica muito duro, muito rígido, a vida vai bater nele até ele ficar molinho. Que é como a dona de casa tem que fazer. A dona ou o dono de casa, né? Pode ser o dono também que está cozinhando, tá bom? Nada de machismo, né?
ou aquela pessoa que está cozinhando ali, homem ou mulher, tanto faz, ou de qualquer gênero, né? Para não dizer que eu estou sendo preconceituoso, qualquer gênero está lá batendo lá o bife ficar molinho. Então a vida vai bater no nosso ego até ele ficar molinho. Cuidado, gente, cuidado com o sentimento de dominação, cuidado com querer se impor a sua vontade ao destino. Cuidado, o destino vai se impor a nós, queiramos ou não. Existem situações que são naturais da vida humana. E se nós não aprendermos a lidar com elas, não é? Nós vamos sofrer. Então, essa pulsão de dominação, ela precisa ser trabalhada. Vocês sabem que uma questão bem interessante, você sabe qual é a melhor forma de sublimar um instinto de dominação? É o estudo. Sabe por quê? Porque o estudo é uma dominação também. Quando você está estudando, você está tentando dominar um conhecimento. Só que é uma dominação que a gente chama de sublimada. Ela não se exerce sobre um objeto qualquer. E quando eu falo objeto, a gente vai entender objeto em todos os sentidos. Uma pessoa, uma coletividade, ou uma situação específica. Não. Essa dominação sobre o estudo, ela se exerce sobre o conhecimento, que é uma abstração. Então, a melhor forma de nós trabalharmos as nossas pulsões de dominação é dedicar mais tempo à leitura, ao estudo, à apreensão de novos conceitos, de novas ideias, porque toda vez que você está fazendo isso, você está sublimando a sua tendência de dominação. E aí, ao invés de ela se aplicar nas relações, com as coisas, com as circunstâncias, com as situações ou com as pessoas, ela vai ser direcionada para algo que vai ser construtivo para você, que vai tirar essa dominação de uma situação primitiva, densa, de uma energia mais materializada, e vai colocar essa energia num nível mais sublimado, né? Num nível mais intelectual, num nível mais até mesmo, podemos dizer, espiritual. Então é muito importante isso, né? A gente fazer isso. É interessante que o oposto dessa dominação, na verdade, é a humildade. Não é à toa que Jesus recomenda a humildade como uma das grandes virtudes. Só que nós entendemos isso mal, né? Ou melhor, nos levaram a entender isso mal. Nos levaram a entender a humildade como passividade, não é. Mas a humildade a que Jesus se refere, aí no caso, ela é justamente o oposto dessa dominação. É a capacidade de você reconhecer o seu próprio limite, é a capacidade de você aceitar que você não tem poder sobre todas as variáveis da vida, que muitas vezes as variáveis vão se impor a você, é a capacidade de você aceitar a diferença, de você aceitar que o outro pensa diferente, que o outro age diferente, que o outro é uma pessoa diferente. É também a questão da resiliência, que é um pouco um aspecto dessa humildade. Né? A resiliência é aquela capacidade que o ser humano tem de absorver alguma coisa que foi contrária a ele e voltar à sua condição de normalidade, de equilíbrio, sem reagir demais. A ideia da resiliência, ela vem de um processo da física, que é a capacidade de um metal absorver o impacto e voltar à mesma condição natural dele anterior. Então, a resiliência do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, é a nossa capacidade de receber um impacto, alguma coisa que nos contrariou, né? Alguém nos falou alguma coisa que nos agrediu, uma notícia de que estamos com alguma doença, recebemos algum revés da vida, um revés financeiro, um revés profissional, aquilo choca a gente, você recebe aquele impacto, mas aí você retorna ao seu estado de normalidade para ver o que você vai fazer com aquilo. Isso é o oposto da dominação. Porque a pessoa que tem um sentimento forte de dominação, ela vai tender a se revoltar. Porque ela não vai querer aceitar aquilo
como algo natural. Ela não vai querer aceitar aquilo que contraria o seu desejo, que seria não estar passando por aquilo. Então ela se revolta, quando ela se revolta aí que ela vai sofrer mais ainda mesmo, claro. Sim. O Felipe está dizendo aqui que não se pode, a pessoa não pode ser desumilde. Não pode ser desumilde. Se bem que esse desumilde está escrito errado, tá? Depois vamos conversar sobre isso. Mas a pessoa tem que ser humilde, mas não tem que ser passiva. É importante que a gente entenda a diferença entre as duas coisas, né? Ser passivo, ser submisso, não significa ser humilde. Porque tem pessoas que às vezes são passivas e são orgulhosas. Elas muitas vezes são passivas porque elas têm medo do enfrentamento. Mas no fundo, aquilo que eu falei, quando elas pegam alguém que elas sabem que elas dão conta, elas vão e enfrentam. Então é diferente você ser humilde no sentido de ter resiliência, no sentido de aceitar as coisas, é diferente isso, e você ser assertivo. Assertivo é você dizer o que tem que ser dito. Você pode ser humilde e ser assertivo. São duas coisas diferentes. Uma não contraria a outra. Porque você pode dizer o que você está pensando, se posicionar, mas entendendo que tem determinadas situações que vão se impor a você, mesmo que a sua revelia. Então é a questão de você perceber os seus limites. Mas é claro que uma mente onipotente, um ego inflado, uma mente dominadora, ela não vai aceitar isso, né? Vamos ver a nível coletivo. Vamos ver o que os Estados Unidos estão dispostos a aceitar que contrarie os seus interesses de dominação mundial. Vamos ver. E talvez eles tenham dificuldade, mas a força da vida, a força do destino vai se impor, só uma questão de tempo. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa questão lá, né, com a Rússia, vamos ver. A gente está até avançando, eu acho até que a gente está avançando, né? Como diz lá o Lulu Santos, a passo de formiga e sem vontade. Mas a gente está avançando, está devagarzinho, mas a gente está avançando. Então a gente precisa realmente ter essa consciência. E aí a gente volta para a questão de Petrópolis, né? Para a gente aí fazer aí um encerramentozinho sobre isso, que foi o que me levou a falar hoje com vocês sobre essa pulsão de dominação, porque essa questão de Petrópolis, ela se baseia em dois processos muito simples, onde a chuva não tem nada a ver. A chuva foi um fenômeno, né? Que Dom Pedro II já percebeu no século XIX, que era perigoso. Só que tem dois fenômenos que estão ali presentes: ambição financeira e onipotência. É querer ganhar dinheiro demais e achar que não vai nunca ter que lidar com as consequências daquilo, porque acha que vai conseguir dominar tudo. É esse sentimento de dominação que é muito imaturo, gente. É muito imaturo. Eu fico pensando como que essas pessoas, né, que devem ser muito infelizes, devem tirar foto aí para ganhar voto sorrindo, brincando nas redes sociais, mas devem ser muito infelizes, porque com certeza a vida está dizendo para elas toda hora que elas não têm esse poder. Mas elas continuam fantasiando que têm. Elas continuam fantasiando que podem criar leis para permitir que as pessoas construam casas, construam lá projetos imobiliários nas encostas, para elas ganharem muito dinheiro, e acham que aquele projeto imobiliário nunca vai vir morro abaixo. Mas desde o século XIX já se via que vinha morro abaixo. Por isso Dom Pedro, que se preocupava com o povo, Dom Pedro se preocupava com o povo, teve lá, foi mal visto em alguns momentos, mas se preocupava com o povo. Fez a lei lá para não se construir. Depois veio a República, e aí os políticos da época começaram a transformar essas leis em permissões para novas construções. E aí morre gente em Petrópolis, quando é que foi? Em 80 e poucos, morre gente agora, 2011, e por aí vai morrer mais. Não vai ser só em Petrópolis não, tá, gente? Vai ser em outros lugares. Eu não sei, porque a gente não sabe muito bem como é que vai ficar o clima da Terra, né, em termos das mudanças climáticas que a gente está vivendo. Então, assim, talvez algumas áreas realmente tenham muito volume de chuva,
o sudeste do Brasil parece que vai ser uma área de muito volume de chuva mesmo. Então vai descer muita casa morro abaixo. E vai morrer muita gente, vai se perder muita gente, muita vida, vai se perder muitas construções. E aí, só para compartilhar uma questão que me incomodou nisso tudo, né? É sobre a questão da compaixão que as pessoas estão tendo lá com o povo de Petrópolis. Ótimo, com certeza, eu também ajudei. Eu acho que a gente tem que ajudar, é um momento difícil para eles, né? O povo brasileiro tem esse lado, o povo brasileiro tem essa capacidade de empatia. Mas, gente, cá para nós, né? Vamos ser sinceros, né? É tudo um jogo de aproveitamento, gente. É tudo um jogo de aproveitamento. Olha como é que a mídia aí coloca um peso enorme em cima disso. Vão morrer lá quantas? 300 pessoas? As pessoas estão perdendo tudo? Sim, é horrível. Não estou negando isso. Muito bacana as pessoas ajudando. Mas, gente, morrem milhares de jovens no Brasil todos os anos por assassinados, por violência. 80% negros e pobres, são milhares. Milhares. Cadê a nossa compaixão? Onde é que está? Tem milhares de pessoas, famílias com filhos vivendo nas ruas, sem casa para morar. Cadê a nossa compaixão? Onde é que está? Eles estão lá, continuam lá. Tem milhões de pessoas em estado de miséria absoluta no Brasil e no mundo. No mundo são bilhões, né? Chega quase a 1 bilhão. Mas no Brasil são milhões. Cadê a nossa compaixão? Nada contra a compaixão a favor do povo de Petrópolis. Nada contra. Maravilha. Mas vocês vejam que é uma coisa muito ali de momento, né? Uma coisa assim, tem um glamour, tem um certo glamour, um glamour meio macabro, não é? Porque se a gente for parar para pensar, gente, tem miséria, tem tragédia todo dia. Tem uma tragédia do cotidiano que a gente insiste em não enxergar. As florestas sendo queimadas, gente. As florestas do Brasil sendo queimadas. Cadê a nossa compaixão com isso? Eu não vou falar nem só compaixão. Cadê o nosso interesse pessoal em preservar isso para que a terra sobreviva? Há 15 ou 20 dias atrás, o governo federal liberou uma quantidade maior ainda de uso de agrotóxicos na agropecuária, nas plantações. Você vai comer aí, vai fazer sua saladinha bonitinha, achando que está comendo uma comida saudável, natural, está comendo agrotóxico, cancerígeno. O Brasil nunca usou tanto agrotóxico como está usando. Quantas pessoas vão morrer de câncer por causa disso? E cadê a nossa compaixão? E aí, quando a gente fala de compaixão, eu domingo estava vendo a live do Trigueiro, do André Trigueiro, ele estava chamando a atenção disso. A gente fica com compaixão diante de uma situação pontual como essa, mas nem sempre a gente tem a responsabilidade de se posicionar para que isso não aconteça mais. Nem sempre a gente tem a responsabilidade de não votar nesses políticos que permitem certas coisas. Se bem que está difícil saber qual político que não vai permitir, né? Está difícil, mas, enfim. Eu acho até que a gente tem que tentar, né? Pesquisa dos discursos dos presidentes, dos né? e dos prefeitos, desde o Figueiredo até agora, é a mesma fala para todos. A Renata estava falando, né, que fizeram aí uma pesquisa dos discursos dos executivos federais, estaduais, municipais, desde a época do Figueiredo, né, Renata, até agora, sobre essas questões lá da serra, dos desabamentos, né, da região serrana aqui do Rio de Janeiro, e os discursos são sempre iguais, sempre as mesmas coisas, só que nada acontece. Então, ao lado dessa compaixão que a gente tem, é preciso que a gente tenha responsabilidade. Porque se você não faz a sua parte para que a gente mude essas tragédias pontuais ou essas tragédias do nosso cotidiano,
Quando elas acontecerem de novo, você e eu somos corresponsáveis por elas. Né? Se você vota num político que aprova leis para a expansão de um mercado imobiliário, ignorando as questões ambientais, quando as questões acontecem, você é cúmplice. Então a gente precisa, além dessa compaixão com as situações pontuais, a gente tem que ter compaixão com essa tragédia do nosso cotidiano, com os jovens que estão morrendo, com as florestas que estão sendo queimadas, com o agrotóxico que está sendo lançado, com as pessoas que estão morando nas ruas, com os doentes que estão nos hospitais sem conseguirem ser atendidos. A gente tem que ter compaixão com essas pessoas também, mas acima de tudo responsabilidade para a gente poder reverter isso. A gente precisa exercer esse poder que a gente tem. E é aí que entra um pouco da nossa agressividade. Né? Não uma agressividade bélica, de ir para a rua brigar. Tem gente que defende isso. Eu não acho que nem seja o caminho, porque Gandhi libertou a Índia da Inglaterra sem dar um tiro, sem levantar uma arma. Mas que a gente possa ter a força de se posicionar. Hoje a gente tem as redes sociais, que são um espaço fantástico para a gente estar divulgando as nossas ideias, a gente está defendendo ideias, a gente está questionando essas ideias erradas que muitas vezes estão circulando por aí. Então faça o seu papel, tenha responsabilidade. O André Trigueiro falou isso no domingo, né? Fazer um Pix é muito fácil, alivia a nossa consciência, faz o Pix lá, ajudei o povo de Petrópolis. Tudo bem, faça o seu Pix, não estou dizendo para não fazer não, ajude o povo de Petrópolis. Mas isso é pouco, a gente tem que fazer mais, a gente tem que ter responsabilidade de reverter essas situações que favorecem o surgimento dessas tragédias pontuais e mudar essas tragédias do nosso cotidiano que estão aí, acontecendo aí diariamente, diante dos nossos olhos, a gente finge que não vê. Só pode ser fingir que não vê, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar por um mundo melhor. Eu sei que cada um tem o seu limite, com certeza. Mas respeite seu limite. Mas dentro dele faça alguma coisa. Contribua de alguma forma. Né? Haja com responsabilidade diante da vida. Para que a gente possa aí melhorar as nossas condições de vida em todos os sentidos. E preste atenção da dominação na sua vida, tá bom? Não se subestime não. Não fique achando que você não é um dominador, porque você às vezes pode ser um dominador silencioso, conforme eu falei hoje. Presta atenção, analisa, se observa, escuta o que os outros te dizem, porque os outros te dizem de alguma forma, é um referencial de quem você é. Não precisa tomar o pé da letra, mas escuta, pensa, observa. Será que o outro tem razão quando ele disse isso? Porque aquilo que você causou no outro provoca no outro uma reação que pode ser para você uma referência de você se auto-perceber, de você se auto-observar. Então, preste atenção no que o outro diz sobre você, porque ele pode estar, às vezes, até com a intenção de te ferir, mas ele pode estar te ajudando também, se você tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tá bom? Semana que vem nós não vamos fazer live, semana que vem vocês vão estar no baile, não é? Carnaval, não é isso? Vai estar todo mundo no baile aí. Eu não vou estar no baile, mas eu não vou fazer live não. Eu vou tirar essa semaninha mesmo, que eu já ia tirar mesmo para fazer um recesso, descansar um pouquinho. Então semana que vem a gente não vai fazer a live. A gente pula segunda-feira que vem e aí a gente volta na outra segunda-feira aí de novo aí pra gente se reencontrar, tá bom? Um bom feriado aí de carnaval para vocês, uma boa semana agora, um bom feriado de carnaval. Cuidado aí com os ânimos que às vezes ficam meio exaltados, as energias espirituais ficam meio perturbadas, se cuidem bem e a gente se encontra aí daqui a 15 dias aqui na nossa live, tá bom? Um abraço carinhoso a todos, saudações.